palavra de Deus, e eu creio que Deus tem coisas tremendas. Deus tem algo para falar para você nesta noite. Nós vivemos um tempo onde Deus, não é que Ele requer da sua igreja, é o contrário, nós precisamos mais do que Deus precisa de nós. Sempre foi essa verdade, né? Mas eu quero que você possa viver da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos nós iríamos viver pela fé, né? Viver da fé e pela fé, vamos ver, melhor dizendo, é pela fé, né? Onde nós temos que exercitar aquilo que nós cremos, o Deus que nós confessamos, e nós só podemos fazer isso pela fé, né? E eu convido você a abrir o Salmo 145, que domingo passado nós trouxemos uma palavra a respeito da fé, mas o Salmo 145 fala de algo maravilhoso, que é o reino do Senhor, o reino de Deus. E eu gostaria de ler esse Salmo 45, 9. Salmo 145, 9. Diz assim: o Senhor é bom para todos, e tem compaixão de todas as suas obras. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor. Os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber os filhos dos homens as tuas proezas e o glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio se estende a todas as gerações. Amém. Essa palavra, o salmista, é muito interessante, porque o salmista, ele reconhece, ele faz questão de declarar um reino. Embora o reino de Israel existisse já, ele estava falando de um outro tipo de reino, o reino do nosso Deus. E eu quero que você pense a esse respeito. Uma vez nós fomos chamados para fazer parte desse reino, né? E o salmista, ele começa enaltecendo, começa falando a respeito desse reino. Como seria o reino, né? Por exemplo, se o Brasil, nós tivéssemos aqui um reinado, como seria isso? Nós seríamos os súditos, teria um rei e nós os súditos, né, do reino. O que seria isso? O que aconteceria dentro de um reino, né? Ou melhor, o porquê que um rei faz questão de ter um reino, por exemplo. Primeiro, o nosso Deus, ele é rei. Ele se declara praticamente aqui que existe um reino. E por ter um reino, todo rei que se preze, ele vai viver para que aqueles que fazem parte do seu reino possa viver na sua plenitude do reino, sobre segurança, né? Sobre cuidados, sobre a proteção, sobre o poder que aquele reino exerce, né? E assim o rei cuida daqueles que são seus. É isso que o salmista está dizendo. E é isso que nós entendemos humanamente falando, como que seria um reino. E é interessante isso, porque essa declaração Davi faz, o salmista, né, Davi faz, e toda a palavra de Deus traz a questão de Deus, ele vivendo em um reino, no seu reino. Jesus, ele falava sobre o reino, ele falava sobre o reino dos céus, ele falava sobre o reino dos homens, mas ele falava do seu reino. Quando João Batista, por exemplo, ele começa a pregar o arrependimento, a pregação dele, ele falava uma frase e dizia assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Está próximo. Então repare que nós, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nosso Senhor da nossa vida, nós entramos nos domínios de um rei. Nós fazemos parte de um reinado. E o que tem dentro desse reinado?
é um pacote de bênção, né? Quando Jesus pregava o reino de Deus, era automático as pessoas receberem curas pelo poder de quem? Do reino. É claro que Jesus tem o poder para curar, mas o reino de Deus é dessa forma. Tanto é verdade que quando ele fala sobre o reino dos céus, e Apocalipse traz alguma questão a esse respeito, nos dá a entender, e isso é real, que o reino de Deus, ele é perfeito, não tem falhas nenhuma. O reino de Deus tem um rio que sustenta, tem a luz que é o próprio Deus, tem um alimento que é espiritual, é um reino que, né, nós podemos ter acesso a esse reino. Então a palavra de Jesus, salvadora, o reino de Deus inclui a salvação. Aí é que está. Quando eu não tenho Jesus no meu coração, eu estou fora, automaticamente fora do reino, fora dos domínios. E o reino tem um rei, tem um senhorio que cuida. Quando eu estou fora do reino, eu não aceito esse reino de Deus na minha vida, eu fico fora dos propósitos daquilo que Deus tem para mim. E quantas pessoas têm feito isso? Eu quero ser salvo, eu quero salvação. Mas não existe salvação se você não pertencer ao reino. Ninguém é salvo sem primeiro fazer parte do reino. Está entendendo, gente? É muito simples a palavra. O evangelho é muito simples. E aqui, e logo mais aqui em Mateus, eu quero ler para você isso na minha Bíblia, para que possa deixar bem claro a respeito disso. Eu sei que você não tem dúvida, mas uma das primeiras coisas que Jesus faz na oração, modelo, que todo mundo sabe, né? Todo mundo ora, né, dessa forma, né? Repete às vezes até a oração, mas aqui há um grande ensino de Jesus. No capítulo 6 de Mateus, verso 9, ele diz assim, olha que interessante isso. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Reino de Deus tem que ser chamado, gente. Venha o teu reino. Isso é o quê? Tudo que tem no reino, se eu estou com esse reino, se ele vem até a mim, eu sou incluso nesse reino, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho cuidado e eu tenho salvação. Eu tenho cura, eu tenho o poder de Deus dentro desse reino, agindo em mim. Muitas pessoas, muitos crentes às vezes, né, falando assim, cristãos, esperam assim, eu vou ser salvo para fazer parte do reino. Eu acho que você aprendeu alguma coisa diferente do que eu aprendi, porque quando você recebe o reino, a salvação está inclusa. Você não precisa esperar morrer para ser salvo, né? Você não precisa esperar outra coisa para ter a salvação. E também não quer dizer que uma vez salvo, sempre salvo. Você tem que permanecer no reino. Jesus fala, permaneça no meu ensino, e eu permanecerei em vós. Por que tem muitas pessoas que fazem da vida dele aqui na terra o inferno? Faz de tudo para dar errado. Repara que tem gente que é assim, né? Tudo que ele faz não dá certo, ou ele causa um caos, né? Para ele, para a casa dele, para as pessoas, para os amigos, porque ele faz da vida dele não um reino de Deus, outro reino. E aquilo que não é reino de Deus é reino de outro. Eu prefiro ficar com o reino de Deus, onde tem Deus na minha vida. Então Jesus, ele começa a falar e revelar o projeto de Deus na vida do homem, a intenção, isso é intencional de Deus, e é intencional de Jesus falar de um reino. Olha, eu vim de um reino, o reino que eu vim não está aqui, não é aqui, porém, se você tiver fé, você pode fazer parte. Você vai entender daqui a pouco o porquê Jesus disse isso. E mais abaixo ele diz assim, e dentro desse reino, nós fazemos a tua vontade, ó Deus. Diz assim como na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino. Olha o que ele fala, e o poder e a glória. Então o reino de Deus tem poder e glória. Olha que interessante isso.
A intenção de Jesus, então, é mesmo o homem estando aqui na terra, nós chamamos o reino de Deus para nós. Nós entramos no reino de Deus quando nós entendemos a mensagem de Jesus. Jesus proclamava o reino de Deus. Ele falava do reino do Pai. Muitas vezes ele falava: eu vim fazer a vontade do meu Pai, que é mostrar o reino. Esse é o reino. Se as pessoas não entendem o que seria isso, elas começam a viver uma fantasia e começam a ter decepções, porque o reino de Deus, ele é espiritual, ele não é visível ainda. Embora nós temos alguns lampejos da visibilidade do reino de Deus, quando acontecem milagres em nossas vidas, nós vemos o reino de Deus. Poxa, alcancei um milagre, alcancei uma resposta, uma vitória na minha vida. Isso é o que? É o reino de Deus agindo em nós. É o reino de Deus agindo em você. Porque uns sentem o reino de Deus e outros não. Porque não tem negociação. Não tem como, eu faço, mas não faço. Eu sou, mas não sou. Não existe isso. Todo mundo tem um RG, todo mundo tem um CPF, você é quem você é, né? Não existe você mais ou menos. Então, se nós temos Jesus no nosso coração, e eu sei que você tem, o reino de Deus está em nós. Isso é maravilhoso, gente. Tremendo isso aqui. Tremendo, tremendo. E no mesmo capítulo 6 de Mateus, verso 33, uma palavra que você bem conhece, quando Jesus, ele diz assim, não andeis ansiosos, né, por aí, né, pela vida, pela sua própria vida, quando a vez de comer ou de beber. E depois mais em cima, no versículo 33, ele diz assim, mas buscai primeiro o reino e a sua justiça. Olha interessante, ele não fala de salvação, busca a salvação, não fala para isso, porque o reino tem já a salvação, entendeu? Por que Jesus venceu a morte? Porque no reino não tem morte. Olha que interessante. E por que ele nos fez mais do que vencedores? Porque nós somos herdeiros desse reino. Tremendo isso aí. Eu acho isso fantástico, gente. Buscai primeiro o reino. Então, tudo que nós devemos buscar em primeiro lugar é o reino de Deus. Só o motivo de você estar aqui hoje, você veio buscar o quê? 6 horas da tarde. O reino de Deus. A palavra dele faz parte. Né? E está aqui o Léo e a Maju, que são recém-casados, né? Estão voltando da lua de mel. Eles falaram assim para mim essa semana: eu senti tanta falta da igreja, porque o reino nos faz falta, né? Às vezes a gente não percebe que o reino, você que é do reino, faz falta você vir à igreja, né? Você sente a necessidade. Agora, se o reino não é na tua vida, tanto faz como fez. Tudo bem, você pode trocar o reino de Deus por qualquer festinha, qualquer coisa que aconteça por aí, qualquer programação, né? Você pode trocar. Quem não tem essa percepção de reino, mas quem tem a percepção de reino, ele quer estar junto, ele quer viver aquilo que Deus tem. Porque eu digo para você com toda certeza, o nosso tempo aqui na terra é curto. A Bíblia diz que a nossa vida é como nuvem, ela vem e vai, ela passa, né? Mas o reino de Deus é eterno. Então eu prefiro estar num lugar eterno. Olha que tremendo que é isso, gente. Eu prefiro morar num lugar eterno. Jesus disse: eu vou para um lugar e vou lhes preparar um lugar. Para onde estiver vós, estarás comigo também. Olha que maravilhoso. Então, nós temos que entender que a salvação hoje é importante, mas o reino é chegado a nós. O reino já foi anunciado. Nós já vivemos esse reino, não 100%. É o reino já, mas ainda não. É meio confuso, mas não é não, gente. Você está entendendo o que eu estou falando, né? O reino de Deus ainda ele não está na sua 100%, na sua plenitude 100%. Porém, nós podemos já vivenciar o reino de Deus agora, já. É o que Jesus falava, é o que Jesus trazia. O reino de Deus, João falava, está próximo. Agora, no capítulo 13 de Mateus, mais para frente, verso 38,
Também quero ler para você, olha que interessante aqui, 13:38, diz aqui a palavra das parábolas do grão de mostarda e do fermento, e depois da explicação da parábola do joio, diz assim, olha: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Então você pertence a um reino. Diga assim: eu sou filho do reino. Olha que tremendo isso, gente. Você é a boa semente. Você é aquilo que foi semeado e você prosperou. Então você é o filho do reino. Isso é fruto do reino. Tremendo, maravilhoso. A palavra de Jesus, ela é maravilhosa. E Lucas, capítulo 10, verso 9, diz assim, agora é chegado o reino de Deus. Quando Jesus declara, primeiro o reino está próximo. O reino já existe. Agora é chegado o reino de Deus. Para que nós possamos, como igreja, viver como igreja. O que é igreja? O que a igreja faz? A igreja, ela se alimenta daquilo que vem do reino. Ela se apropria, ela toma posse daquilo que o reino tem. Todos os benefícios do reino é para a igreja viver. Se o reino tem milagre, é para a igreja viver o milagre de Deus. Se o reino tem alegria, eu não vejo um reino de Deus triste, gente, abalado. Ai meu Deus, estou abalado. Onde você está no reino de Deus? Eu não vejo isso. O reino de Deus, a Bíblia diz que não há choro, não há pranto, não há ranger de dentes, não há murmuração. O reino de Deus, gente, é um reino alegre, feliz. Por quê? Porque é o lugar onde nós nos sentimos e somos e temos a segurança 100%. Pronto, gente. É tudo isso que o mundo procura, não é? Nós estamos vivendo um tempo no mundo, não sei se você percebe isso. Lá no Oriente Médio, não é mais rumores de guerra, já são guerras estabelecidas. E está havendo uma escalada nesta guerra. Tudo contra o povo de Deus, tudo contra Israel. Nós sabemos que biblicamente isso estaria para acontecer. E nós pensamos, poxa, mas quando será isso? Já está acontecendo isso. Não é quando será, já está, já começou. Já se falam na terceira guerra mundial. Se na segunda foi um desastre total a nível global, imagina a terceira. Onde Apocalipse diz que 1/3 da terra vai ser dizimado, imagina isso. 1/3 dos homens, das plantas, das águas. Então, nós estamos vivendo o princípio dessas coisas. Agora, isso não é reino. Entendeu, gente? Nós podemos nos livrar desse tipo de coisa, vivendo o reino de Deus. O reino de Deus, além de nos transformar e nos moldar a viver uma nova vida, ele nos transporta para uma outra vida. Jesus tem preparado um lugar melhor para cada um de nós. Isso é o reino, irmãos. Não tem desastre, não tem tempestade que abale o reino, não tem fome no reino de Deus, né? Ah, mas nós estamos vivendo aqui, tá bom, nós vivemos aqui, nós temos, como eu falei, alguns sinais que o próprio Deus mostra para que nós venhamos vivenciar um pouco do que seria esse reino. Ok, gente? E aí a palavra continua dizendo, né? Em Lucas 22:42, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Lucas 10:9, melhor dizendo, diz assim, olha: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus.
Jesus disse isso na comissão dos 70, dizendo: a mensagem é essa. A mensagem da salvação é a proclamação do reino de Deus. Sem contar aquela passagem que todos nós conhecemos de João 3,16, onde Nicodemos chega até Jesus num horário assim, num improvável, e ali vou ler aqui para você, diz assim, olha, Jesus dizendo para eles: em verdade, no capítulo 3 de João, em verdade vos digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Repara que aqui existe uma visão do reino. E se eu perguntar para você aqui, quem aqui já viu o reino de Deus? É difícil da gente poder entender, né, o que é essa visão. Ver o reino de Deus é contemplar aquilo que Deus tem, aquilo que Deus é. Nós temos que completar, assim, enxergar pela fé, como o salmista enxergou a grandeza de Deus, a glória do Senhor, o poder que Ele tem, que tudo isso faz parte do seu reino, né? Em verdade vos digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então eu preciso o quê? Refazer a minha vida, nascer de novo, nascer voltando para o ventre, como diz, não, é nascer do Espírito, é poder entender o reino de Deus, que é espiritual. E depois na segunda, ele diz assim, no versículo 5, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então primeiro é ver, depois é entrar. Interessante isso. Isso quer dizer que nós vamos ter acesso a esse reino. E eu convido você nesta noite, para que você possa ter acesso ao reino de Deus. Como eu tenho acesso? Eu preciso abrir o meu coração para isso. Eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. Ah, mas eu já entreguei a minha vida ao Senhor faz tanto tempo. Eu sei. Mas nós, todos os dias, nós temos que confessar a Deus os nossos pecados. E muitas vezes o pecado separa o homem do reino de Deus. Sem contar que o pecado entristece o Espírito Santo, que age no reino de Deus. Sem o Espírito Santo, dificilmente o homem seria convencido a respeito do reino. É Ele que convence o homem do seu erro, do pecado. É o Espírito Santo que nos dá direção. É o Espírito Santo que nos faz entender as coisas que nós não entendemos. Então o reino de Deus, primeiro ele é chamado, né? E nós vivemos o reino de Deus da melhor forma possível. É entender a palavra de Deus, que vir à igreja não é simplesmente, eu vou na igreja hoje, vou cumprir o meu protocolo, né, o meu papel. Não é só isso, é ser participante do reino. É como se o rei estivesse convocando você. Olha, eu vou fazer um anúncio e agora eu quero convocar os súditos do reino. Aí você bonitinho fala: não vou. Ele manda um soldado lá te buscar, né? Ele manda o Espírito Santo pegar você e trazer, para você ouvir o que o rei tem a dizer. É mais ou menos isso, tá? Só para nós entendermos o que seria o reino. Amém, gente? E eu acho isso tremendo, gente. É maravilhoso fazer parte de um reino que nós não vemos, que não é 100%. Por quê? Porque nós enfrentamos lutas. Quem que não enfrenta? Dificuldades. Enfrentamos situações adversas nessa vida que nós temos. Porém, o reino de Deus chegou até nós. Nós enxergamos o reino. Agora, só nos falta uma coisa: entrar de vez nesse reino. Entrar de uma vez por todas nesse reino, né? Vou dar um exemplo para você. Se nós estivéssemos lá na quadra, ali fora, nós vamos entender dessa forma. Aqui dentro seria o reino. Se nós estivéssemos lá na quadra, e aqui faz parte de uma propriedade do reino, nós estaríamos dentro do reino? Sim, mas não 100%. Você concorda? Mais ou menos. Mas quando nós adentramos dentro da igreja, dentro do lugar, né, nós nos sentimos dentro da igreja, aí sim nós estamos dentro do reino. É um exemplo que eu estou dando, tá bom, gente?
A mesma coisa é aqui, essa forma é o que está escrito aqui, para que nós possamos entrar no reino de Deus, né? Precisamos nascer de novo, entrar, ainda não, mas vamos chegar lá. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se você puder orar agora, você vai orar. Você vai buscar o Senhor. Você vai orar dessa forma: Senhor, eu quero entrar no teu reino, eu quero fazer parte do reino, eu quero viver o reino, eu quero ser o reino. Venha o teu reino. Quando você pede para vir o reino, isso é sinal que tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é pecado, fica do lado de fora. Tudo que é imundo, tudo que é sujo, não entra no reino, vai ficar de fora. Quando você fala assim, vem o teu reino, é sinal que Jesus entrou no teu coração, que você já pode ver, pela fé, o reino de Deus. Sabe aqueles 2 ladrões da cruz? Um maldisse, o outro falou: olha, é melhor o senhor pedir ajuda aí, porque salva a si mesmo, né? E o outro falou: olha, você não sabe o que está falando. Nós erramos e merecemos estar aqui, porém ele não fez nada. Aí ele diz assim: Senhor, permita que eu possa entrar no teu reino. Aí Jesus: ainda hoje estarás comigo no meu reino. Em outra versão diz paraíso. Olha que interessante isso. Se um ladrão pode ter esse entendimento nesse momento, como nós não entendemos? Então diga: Senhor, eu quero fazer parte do reino, eu quero entrar, venha o teu reino na minha vida, tira tudo que não presta, desamarra aquilo que está amarrado na minha vida, aquilo que não tem dado certo, Senhor, aquilo que te desagrada, Senhor, tira da minha vida, lança fora todo o mal. Pai, venha o teu reino sobre nossas vidas agora, Pai. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Deus, venha o teu reino, Pai. Cumpra a tua vontade em nossas vidas, Senhor. A tua vontade é que todos se salvem, mas nem todos serão salvos. Mas nós entendemos, Senhor, o teu reino. A tua palavra fala inteira sobre o reino. E nós, Senhor, vivemos a última instância, a última geração na terra, Pai. Sabemos que o arrebatamento está muito perto, Senhor. Nós respiramos isso, Senhor. Nós sentimos isso. Mas nós queremos o teu reino, Pai. Queremos fazer parte, Senhor, do teu reino. Deus, acrescenta no nosso meio aqueles que ainda vão chegar, Senhor. Pai, nos permita ainda anunciar para as pessoas, famílias, que ainda não conhecem o teu reino. Nos ajude, Senhor, a levar esta palavra do teu reino aos corações, como aquela comissão, Senhor, dos discípulos, anunciando o reino, Senhor, que nós possamos ainda estar anunciando o reino às pessoas. Nos permita isso, Senhor. Abençoe agora a tua igreja, abençoa, Senhor, a cada um de nós. Nesta noite, Pai, queremos te louvar, te adorar, Senhor. Assim fizemos, assim nós estamos falando contigo, Pai. Por isso abençoe a cada um de nós, Senhor, nesta noite. Amém e amém.